Luta Sem Código de Honra, de Kinji Fukasaku. É o nono filme que eu assisti esse ano. É um filme de Yakuza, que eu assisti por causa da coletânea Cinema Yakuza 2, da Versátil, que nem os outros DVDs que eu assisti. E esse é o primeiro de uma série de 5 filmes chamados, que são conhecidos em inglês como Yakuza Papers. Eu não conhecia a série, eu vi aqui nesse DVD. Achei interessante a ideia de ver uma série de filmes sobre Yakuza. Comprei uns 2, 3 anos atrás e eventualmente peguei agora para assistir. Esse filme aqui é de 1973 e ele, assim, eu gostei dele, eu acho que ele tem muitas coisas interessantes. No entanto, ele tem uma série de outras características que tornam ele um filme difícil de assistir, principalmente na primeira meia hora ou 40 minutos. Diferente de muitas obras de Yakuza que se passam mais para a década de 70, 80, quando a Yakuza ou melhor, já estava novamente com toda aquela ideia de código de honra que a gente pensa sobre Yakuza hoje em dia, quando tinha toda a questão de não deixar os negócios da Yakuza afetar as pessoas comuns. ah, o filme, que se passa em 1946, ele está logo no pós-guerra, quando o Japão estava completamente desestruturado, desorganizado. Havia a presença da polícia militar americana influenciando as questões japonesas, e vários clãs de Yakuza começaram a surgir, muitos sem até ter conhecimento exatamente das tradições do que é Yakuza. E o filme aborda isso, o surgimento de um novo clã, que é o clã Yamamori, e muitos dos membros do clã Yamamori, nas cenas que são passadas em 1947, o filme vai até, se não me engano, 56, então são quase 10 anos aí que o filme mostra. E nessas primeiras cenas, que vai mostrando o que seriam os primeiros membros do clã Yamamori, os jovens que recém-voltados da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que se envolvem em confusão com alguns militares americanos, com até outro grupo da Yakuza, se envolvem assim, em atos de violência. Um deles, que é o protagonista, que é o... que é o nome dele aqui? Shoujo Hirono. Não, Shoujo Hirono. Ele vai parar na prisão, aí mostrando ele conhecendo um cara que já era membro da Yakuza e que acaba sendo de outro clã da Yakuza que não o dele. Aí fala um pouco sobre relação de irmandade de sangue entre eles dois. Tem uma cena muito brega que os dois tipo, dão os braços assim, aí corta o pulso dos dois, um chupa sangue do pulso do outro, meio bizarro. É, e o problema que eu vejo nesse filme é que, assim, essa primeira parte do filme, ela é muito confusa. Ela vai introduzindo muitos personagens. De nome que eu consigo lembrar, tem o Shoujo Hirono, tem o Tetsuya Sakai, tem o Shinkai, tem o Yono, tem o Kambara, tem o Doi, que é o cara que é o líder do outro clã Yakuza, tem o Yama Yamamori, que é líder do clã Yakuza que os protagonistas participam. Tem o Shirayugi, eu acho que era esse o nome, que é o irmão juramentado do protagonista que pertence ao clã Doi. Ainda tem mais os outros, tem o Eda, que é um cara que tem uma cena toda só pra introduzir ele, não faz porra nenhuma no filme. Na verdade, a presença dele introduz uma complicaçãozinha, mas nem precisava ter ele no filme. Tem o Kubo, que é um cara lá que também não é de nenhum dos dois clãs da Yakuza, mas é um cara influente no meio criminoso. E isso tudo assim, nos primeiros 20 minutos de filme já tem todos os personagens. E eu fui assistindo assim e eu francamente não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha dificuldade de identificar que personagem fez tal coisa, principalmente no início do filme, quando todos estavam com muitos deles estavam com roupas de soldado, então não sabia identificar qual era qual naquela primeira parte. E até o momento tem coisa que eu penso assim, não, aquela coisa que aconteceu, que é logo no início, um personagem mata outro, que eu acho que era membro do clã Doi, que é o clã que depois vira aliado dos Yamamori. Logo no início há uma aliança, na verdade. Os dois são quase padrinhos dos Yamamori, porque oficiaram a cerimônia deles lá para os membros entrarem no clã Yamamori.
E eu fiquei assim voando, tipo, quem foi que matou esse cara? Esses caras aqui são da onde? Eles entraram no Yamamori, entraram nos Doi. E ahn, são questões que realmente confundem, porque são muitos personagens que o Fukazuka introduz em muito pouco tempo, e além do que o próprio estilo dele, que faz umas cenas que tem uns cortes estranhos, e com bastante gente, bastante agitação, parece que toda cena tinha uma confusão, de um monte de gente estapeando, um monte de gente fazendo uma confusão, indo de um lado pro outro, aí cortava de um jeito estranho, às vezes já ia para outro lugar, e você sentia que cortou pra outra cena, mas na verdade pulou alguma coisa que parecia importante. Por exemplo, logo no início tem uma cena que, assim, o filme, o Fukazaka, ele começa já querendo mostrar que o filme é violento e que ele está mostrando buscar uma coisa violenta. E essa parte da reorganização da Yakuza, eu imagino que fosse realmente um período muito violento na história da máfia japonesa. E, inclusive, parecendo mais a máfia italiana até do que a máfia japonesa que hoje em dia as pessoas têm em mente. E lá nesse início, o filme começa com uma tentativa de estupro em meio a um mercado movimentado por parte dos militares americanos que estão tentando estuprar uma japonesa. Vendo isso acontecer, um dos ex-soldados, um grupo de ex-soldados, vai tirar satisfação, briga com os americanos e acabam. Briga com os americanos e chama atenção. Dois deles, que eu não sei quais eram, não aparece depois no filme, porque o cara perde o braço, não lembro de ter visto ninguém sem braço depois do resto do filme, mas o lance desses que participaram da confusão, dois são pegos e levados para um cara da Yakuza, do clã Doi, pelo menos que eu entendi, o que eu me lembro, e o cara, para puni-los por ter criado confusão na região deles, corta o braço dos dois. Inclusive, essa cena de cortar o braço eu achei bem interessante, porque eu já vi muitos filmes de samurai, e muitos deles são mais antigos, né, filmados em 60, 50, diferente desse filme que é de 73, e eles não mostram muito sangue, não mostram amputação. E aqui não, o cara faz questão de primeiro mostrar a cena de estupro, começa com isso, e logo em seguida, nos primeiros 10 minutos, duas amputações com bastante sangue, bem coisa Tarantino mesmo, e num estilo bem, eu diria, cães de aluguel, eu acho que... eu acho que Tarantino assistia coisa japonesa, né? Então, eu acho bem possível ele ter assistido esses Yakuza Papers. Tem algumas coisas no estilo que me lembram Tarantino, a forma como ele usa o sangue, por exemplo. E também algumas transições e o lance de parar assim, que esse diretor usa muito no início, que é tipo, mostra um personagem novo, o personagem faz alguma coisa assim, olha para um lado, olha para o outro, tá correndo de negócio, aí para assim, fica em preto e branco e mostra não sei quem, não sei quem. Futuro tal coisa do clã tal. E isso é um recurso legal, só que como eu falei, desse início, das primeiras 15 minutos eu não consigo reconhecer ninguém. Na primeira meia hora eu já fui criando um reconhecimento e lá para os 40 minutos de um filme de 1 hora e meia, de 1 hora e 40, foi que eu realmente, não, esse cara, fui conseguindo entender direito o que estava fazendo. Mas tem alguns momentos que, como eu falei, a transição, não só a forma como ele vai fazendo os cortes nas próprias cenas, em uma cena e outra, entre uma sequência e outra, às vezes tem uns time skips que eu não entendo como funcionam. Nesse início que eu falei, que tem o Yakuza lá que corta o braço de dois soldados, depois os caras vão lá e matam esse maluco a tiro. E aí começam a correr. E aí corta e já tem um cara na prisão. Só que não mostrou a polícia chegando para perseguir os caras que estavam fugindo, não mostrou eles apanhando e sendo levados para a prisão. Então eu fiquei sem saber se o cara foi. Se quem estava preso foi um dos caras que estava nessa confusão ou se não foi. Mas eu acredito que era, porque depois, quando o cara ele sai da prisão, aparecem alguns dos sujeitos que estavam junto com ele lá na confusão, ou pelo menos alguns sujeitos que estavam na confusão, e eu reconheço por causa do um maluco de óculos e outro que tinha um bigodinho assim, bem de porteiro mesmo, e um cara das costeletas. Que são mais fáceis a se identificar. Mas, assim, a sucessão de eventos algumas vezes parece não ter sentido, como se o filme cortasse alguns segmentos que seriam importantes para a compreensão da história. E, tipo, você só consegue inferir, tipo, como eu falei agora, tipo, suponho que o cara foi pego e foi preso. Só que eu não sei se era ele mesmo ou se era outro personagem. Porque se soma a questão de muitos personagens sendo apresentados logo no início. Existe a dificuldade da gente ocidental, às vezes, reconhecer, diferenciar pessoas de fisionomia oriental. Eu senti isso no começo desse filme, como apresentaram muitos personagens.
e eu senti uma dificuldade de diferenciar quem era quem. Alguns deles não tinham características muito marcantes, e eu senti essa dificuldade, mas conforme o filme foi passando, isso foi ficando mais tranquilo. Embora chegou uma parte que tinha Sakai e Shinkai, depois de o Sakai ter passado uns meia hora do filme sumido, porque ele foi pra PQP, pra se esconder, e eu fiquei, porra, mas aquele cara era o Sakai ou era o Shinkai? E os dois eram parecidos, só que um usava óculos escuros e outro não. E essa era a diferença deles. Eu pensei, não, mas o Sakai quando voltou, o Sakai não tinha esse cabelo, mas tinha óculos escuros. Será que ele cortou o cabelo ou parou de usar óculos escuros? Eu fiquei na dúvida. Mas enfim, a história do filme é até bem interessante, porque ele vai mostrando a formação do Clan Yamamori e a queda do clã Yamamori nesses 10 anos, um período que o clã se coloca em diversas situações violentas em que acabam dizimando o próprio clã, não por forças externas, mas as intrigas que vão surgindo no seio deles mesmos. O chefe do clã Yamamori é um cara meio ridículo, que ele se faz de fraco, se faz de ridículo, fica implorando, fica pedindo favores, e apesar dele ser o chefe do clã, é completamente diferente do que eu se imaginando um chefe mafioso. Mas em meio a isso, enquanto ele vai nisso, não, me ajudem, por favor, vocês são tudo que eu tenho, vocês não sei o que, você tem que ajudar seu chefe, se eu não me engano. Por trás ele tá sacaneando todo mundo e criando situações em que as pessoas acabam se fudendo, traindo os caras, mandando pra polícia, mandando pros inimigos, para que no final não tenha que pagar dívida nenhuma e ninguém vai acumulando muita força. E ao longo disso, dessas manobras deles, alguns vão ficando irritados, alguns vão ficando do lado dele, outros, por outros motivos, vão criando suas próprias facções, acabam se matando aos poucos, e também alguns morrem em confronto com aliados. Mas ao longo desses 10 anos, todos esses membros do clã Yamamori, tirando, claro, o protagonista, o Shoujo Hirono, interpretado pelo Bunta Sugawara, que eu curti, ele parecia bem um estilo protagonista noir, e inclusive a cena final com ele eu achei muito boa. Foi até que eu não estava gostando do filme, mas aí eu vi a cena, achei muito boa e comecei a reavaliar o filme e pensei, não, até que gostei do filme. E eu curti esse processo todo que o filme vai fazendo. Como eu falei, tem esses defeitos que incomodam bastante. E pra quem não. Eu não sei se é o estilo do filme de Yakuza, eu não sei se é o estilo de filme policial da época, de 1970, eu não sei o que pensar. O que eu sei é que, tipo, a trama desse filme lembra bastante Bons Camaradas, lá do Scorsese, que é um filme que eu adoro. E o Bons Camaradas, ele é de. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que é de 90, já é de 90. Mas eu achei impossível não pensar, porra, Bons Camaradas tem uma parada é, muito. Os Bons Camaradas têm esse negócio de mostrando os caras vindo da máfia e a queda dessa máfia. E é um filme muito maior, né? Ele tem 3 horas e pouco. Mas a forma como ele vai conduzindo isso, a ascensão e a queda daquela máfia, eu acho que foi muito parecido com o que esse filme faz, só que o Bons Camaradas fez isso de forma muito mais natural, de uma forma muito mais cadeada. E, porra, é um negócio que, assim, se tivesse um estilo mais Bons Camaradas esse filme, digamos, fosse um filme do Scorsese, eu admito que eu teria gostado muito mais. Mas como eu falei, eu não estou acostumado com esse tipo de estilo, eu não estou acostumado com esse tipo de filme, e eu espero que conforme eu for vendo aí mais filmes de Yakuza, inclusive outros filmes dessa série, né, ainda faltam 4 para assistir, eu vá podendo reavaliar minha percepção sobre esse tipo de coisa e descubra se foi mais, isso que eu vi foi mais uma coisa do estilo da época dos filmes, ou se era uma coisa exclusiva do autor, mas eu vi bastante potencial, né, nessa obra, quero ver o resto dos filmes, e eu tenho certeza que ele influenciou, por exemplo, o Takashi Miike, que também foi influenciado pelo, não, que também influenciou e foi influenciado pelo Quentin Tarantino. Então, é uma boa obra para se ter, como para assistir, até para um caráter histórico, digamos assim. Mas dentro do que ela significa para os filmes de Yakuza, eu ainda preciso ver mais para ver como vai ser o significado. Mas eu até curti a história, curti as cenas, apesar de muitas cenas eu acharem meio desconexas, muitas delas, quando você olha a cena em si, eu curti bastante. Como um todo, eu gostei mais do que aquele filme que eu assisti, o francês, que era o Expresso para Bordeaux. Então,
No momento, as histórias de Yakuza estão ganhando dos filmes no estilo polar, que são os noir franceses. Mas por enquanto eu vou ficando nessa e até o próximo vídeo.